Bom dia, oitavo ano, bom dia, turma. Estamos aqui, né, iniciando mais uma semana. Hoje, né, segunda-feira, abertura aí dos jogos, tá certo? Porém, iremos dar continuidade ao assunto de período composto, tá certo, gente? Iremos utilizar o livro de gramática. Quando iniciei o assunto com vocês, vimos apenas o período composto por coordenação, tá? Vou falar um pouquinho de conjunção e após a gente realiza as atividades do livro de gramática, tá certo? Bom dia para vocês, ótima semana, né? E vamos lá. Pois bem, gente, vamos ver um pouquinho de conjunção. O que é conjunção? Conjunção são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, né? Estabelecendo ali relações de coordenação ou subordinação. Quando falei com vocês sobre o período composto, especifiquei do que vinha a ser as orações, né, coordenadas e comecei a detalhar um pouco das conjunções, tá certo? Então vamos lá. Falei das coordenadas, né? Coordenativas, né? Que é quando ligam ali duas orações independentes, tá? O que é isso? Tem duas orações e essas orações elas funcionam, se você for separá-las, elas funcionam separadamente, tá? Não precisa de ter relação de uma ali com a outra. Aí a conjunção entra para ligá-las, tá? Vamos lá. Falei das aditivas com vocês, tá? Que é o que exprime o soma, né? Tem algumas conjunções aí e nem bem. Lembrando que essa parte é do período coordenada, viu? Das orações coordenadas. Vamos lá. Tem as aditivas, as adversativas também vimos, tá? Que é quando exprime aí uma oposição, tá? Mas, porém, contudo, também tem um exemplo, tá? Não foram campeões, todavia exibiram o melhor resultado, né? O melhor futebol, tá? Eita, campeão, jogos, quem será, né, que vai vencer? Vamos lá, tem as alternativas também, que exprimem aí uma escolha, tá? Ou um ou outro, tá? Ou, ora, já, quer que, né? Seja. Vamos lá. Ou você compra ou você aluga, tá? As conclusivas também, né? Que daí uma ideia de conclusão de pensamento. Então, logo, portanto, por isso, pois. Exemplo, choveu bastante, portanto a colheita está garantida. E as explicativas, tá? Que exprime aí uma ideia, né? Uma razão e um motivo, tá? Que, né? Porque, pois, por quanto, assim, tá? Exemplo, estude porque é importante. Gente, nesse período de coordenação, a gente está vendo, né? Estudando agora as 5 conjunções, tá? Elas se classificam em 5 aditivas, adversativas, tá? Alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos agora para o período de subordinação. Nas subordinativas, a gente sabe que quando as orações elas têm dependência sintaticamente uma com a outra, tá? Ligam duas orações dependentes, tá? E essa subordinativa, ela tem 10 tipos, tá? Vamos lá. Tem as integrantes, que é quando introduzem uma oração que vai completar o sentido de outra, né? Que, se, tá certo? Tem as causais, que introduzem orações que dão ideia de causa, tá? Que, porque, como, pois que, visto que, tá certo? Tem as comparativas, né? Que dão ideia de comparação, como, qual, que, tá? Concessivas, iniciam orações que indicam contradição, tá? Embora, ainda que, mesmo que. Vamos ver um exemplo.
Vou à praia, embora esteja chovendo. Tem as condicionais, tá? Que iniciam orações que exprimem hipótese ou condição, tá? Aí pode vir com as seguintes conjunções: caso, se, a menos que, contanto que. Vamos lá. A menos que aconteça algum imprevisto, estarei lá amanhã, tá? Conformativas, né? Exprimem uma ideia de acordo, tá? Como, conforme, segundo, consoante, né? Vamos ao exemplo. Cada um colhe conforme semeia. Consecutivas, tá? Indica aí uma consequência. Pode vir com as seguintes conjunções, tá? Tanto, tão, tal, né? Então vamos lá. Ele gritou tanto que ficou rouco, tá? Pode vir também de modo que, de forma que, e vem precedido esse que aí, tá? Pode vir precedido de tal, tanto, tá certo? Vamos agora para as temporais, tá? Dá uma ideia aí de tempo, quando, mal, assim que, logo que, antes que. Tem as finais também, tá, gente? Essas finais, ela dá uma ideia aí de finalidade. Pode vir com as seguintes conjunções: porque, a fim de que, para que, tá certo? E proporcionais, que exprimem o quê? Uma ideia aí de proporção, tá? Ao passo que quanto menos, quanto menor, quanto maior, tá? Vamos lá, período composto agora. Período composto é aquele que possui mais de uma oração, tá? Vamos lá. Ele pode ser composto por coordenação e composto por subordinação. Essa daí eu já falei para vocês na aula que expliquei esse assunto, que iniciei. Falei para vocês também que é um assunto um pouco extenso e que vamos dividi-lo em algumas partes, tá? Período composto por coordenação e subordinação. Vê só, o por coordenação e por subordinação é formado por uma oração principal, tá? E se for na coordenação, a oração, ela não precisa, ela não é a oração coordenada, ela tem efeito sozinha, tá, gente? Ela não precisa de um complemento, tá? E já na oração subordinada, sim, tá? Ela completa o sentido da oração principal, tá? Vamos lá, o que eu havia dito, né? Que no período composto por subordinação, a oração exerce função sintática em relação a outras orações, tá? A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações. As orações subordinadas, elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. A gente vai ver mais na frente. Vamos lá. E as orações coordenadas, tá? Essas orações coordenadas, gente, são independentes sintaticamente, não exercem nenhuma função sintática em relação à outra, tá? Pois bem, são sindéticas quando essas sindéticas é quando há presença de conjunções, tá? Que foram as 5 que estudamos: aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa, tá? E as assindéticas, ela não tem ocorrência de conjunção, tá? Vamos lá, sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunção, tá? Exemplo: deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. E a oração assindética são orações coordenadas que não são introduzidas por conjunções. Exemplo: tudo passa. O que foi que utilizou aí? Uma pontuação, né? Vírgula. Tudo corre é a lei. Vamos lá. As aditivas, já expliquei para vocês que dão a ideia de adição, né? Exprimem ideia de adição. A adversativa aí é uma oposição, contraste. A alternativa, né, uma ideia de alternância ali de escolha, um ou outro. A conclusiva dá uma ideia de dedução, de conclusão.
explicativa também, né? Você vai explicar, tem um motivo ali. Pois bem, hoje será apenas um vídeo, tá, gente? Devido à semana, né, da gente, vai ser uma semana um pouco corrida, devido aos jogos, né? Hoje é a abertura. Então vamos lá, né? Vamos realizar a atividade da página do livro de gramática, olha. Página 67, tá? Vou ler um textinho aqui para vocês, tá? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de geografia sobre a América do Sul, não é mesmo? Deve conhecer, portanto, a história do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, tá? O Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e com o Tratado de Assunção, assinado em 1991, entrou em vigor. Hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como Estado, né, parte aí, seja como Estado associado. E você saberia responder qual é o motivo do Mercosul? Com que finalidade esses países se uniram em uma rede de apoio? Na verdade, a intenção aqui é se apoiar mutuamente. Assim, essas nações negociam e estabelecem conectivos legais entre si. A rede constrói uma integração e, mais além, uma unidade. Chegamos aonde queríamos. Também o texto se constrói através, a partir de redes de apoio. Nos textos, é preciso que se estabeleçam relações de integração em nome de uma unidade que garante a informação. Você já deve ter percebido que um bom texto não é um amontoado de frases quando escrevemos ou até mesmo enquanto falamos. Construímos, ainda que inconscientemente, inúmeros elos que vão integrando e modelando o que queremos expressar ou informar, tá? Esses são elos, que são chamados de conectivos, tá? E a conjunção é um dos principais conectivos que podemos utilizar para proporcionar a unidade do texto. Vamos lá. Agora a gente passa para a página 69, tá? Pois bem, tem um quadro, tem um mapa aí, né? O mapa abaixo apresenta os países que compõem a América do Sul. Gente, vê só, esses países são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tá? Então, o Mercosul, ele é uma rede de apoio, tá? É uma rede de apoio estabelecida entre os países, da América do Sul, tá? Então, letra A aí, na letra A da página 69, está perguntando quais são, os estados, parte que compõem o Mercosul. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Vamos lá, letra B. Quais são os estados associados? Olha aí, ó, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, a Guiana, tá? Suriname também. Então, vê só. Como é um departamento, gente, que envolve a atividade a disciplina de geografia, é bom vocês fazerem um paralelo aí com o livro de geografia, tá certo? Vamos lá, segundo quesito, tá? Se você chegou a uma conclusão correta na questão anterior, todas as conjunções apresentadas completarão adequadamente as frases abaixo. Encaixe-as nas lacunas, observando as relações de sentido existentes entre os termos e as orações. Vamos lá. O Brasil recebeu, letra A, tá? Um forte percentual de imigrantes nos ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Aí você pode usar porém ou todavia, tá? Foi com a corrida pelo ouro, os processos de independência e o fim do tráfico negreiro que houve o mais intenso volume migratório.
Letra B. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção com vistas a criar o Mercosul. Porém, todavia também, seu marco institucional só ocorreu com o Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, tá? O Protocolo de Ouro Preto reconhece a personalidade jurídica do Mercosul, atribuindo-lhe, portanto, ou assim vocês podem colocar, competência para negociar acordos com outros países, à medida que a latitude da América do Sul aumenta ou quando nos dirigimos aos polos, percebemos que a temperatura diminui. Portanto, ou pode ser assim, a porção sul do Chile e da Argentina apresenta as temperaturas mais baixas. Essa variação ocorre, aí vocês coloquem porque junto, sem acento. As regiões mais próximas dos polos recebem menos incidência dos raios solares. Inicialmente, nem a Guiana nem o Suriname eram estados associados, porque a associação dessas nações só ocorreu em 2013. Vamos lá, terceiro quesito. Leia atentamente as frases, tá? Pois bem, os extraordinários lucros sustentavam as vastas e luxuosas metrópoles, tá? Essa é a primeira afirmativa aí, né? Primeira frase. A segunda, grande parte do território brasileiro pertenceu à metrópole portuguesa e os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Vamos lá. Letra A. Quantos verbos há nas frases que acabamos de ler e quais são? Na primeira, gente, apenas um, que é o verbo sustentar. E na segunda, dois, que é pertencer e ser. Letra B. Como podemos classificar os períodos acima? O primeiro período, gente, é um período simples. E já o segundo é um período composto, tá? Letra C. Se na frase 2 substituíssemos a vírgula por um ponto, o sentido seria prejudicado? Não. Por quê? O sentido não seria prejudicado, pois as orações são independentes, tá? Sintaticamente. Letra D. Qual é a principal diferença entre esses dois tipos de período? Vamos lá. Explique, né? Exemplifique criando uma frase para cada tipo. Pois bem, no período de coordenação, as orações são independentes, tá? De modo aí que os conectivos apenas, né? Eles coordenam e não prejudicam o entendimento, se retirados, tá, gente? Já na subordinação, as orações, elas dependem estruturalmente umas das outras, tá? Vamos lá, letra E. Baseado no que você respondeu no item anterior, podemos dizer que o período acima é composto por coordenação ou subordinação. É coordenação, tá, gente? Vamos lá, tem um textinho aí que iremos ler, tá? Porque as terras da Espanha na América viraram vários países por causa de diferenças nos processos de colonização e de independência. Ao contrário da América Portuguesa, não existiu unidade administrativa na América Espanhola, diz a historiadora, vamos lá, da Universidade Federal de Goiás. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais e intendências. No Brasil, a criação das capitanias hereditárias foi uma experiência parecida, mas esse sistema não deu certo por aqui e a coroa portuguesa acabou assumindo diretamente o controle da sua colônia. Já nas terras espanholas, a divisão administrativa funcionou tão bem que se tornou difícil de ser revertida.
Após o início dos processos de independência, as áreas sob domínio espanhol eram administradas por vice-reis que estabeleceram suas próprias estruturas locais de governo. Outro fator importante para a fragmentação dos países foi a maneira como aconteceram as independências nas colônias. Na América Espanhola, elas ocorreram em contextos de guerra. As classes governantes locais impuseram a fragmentação no loteamento de espaço e poder, diz Liberdade. Após a independência de vários países, ocorreram tentativas frustradas de unir as nações recém-nascidas. Esse era um dos ideais do líder revolucionário venezuelano, tá? Simon. Vamos lá. Sobre a locução além que está em destaque no texto, né? Responda. Como se classifica morfologicamente essa locução? É uma locução conjuntiva, tá, gente? Letra B. Reescreva o período substituindo essa locução por uma palavra que expresse a mesma relação de sentido, tá? Então, vocês podem, vamos lá, ver como é que vai ficar. Isso ocorreu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, tá? E outras capitanias gerais e intendências, tá? Vamos lá, quinto quesito. Isso aconteceu, a gente vai repetir de novo esse trecho. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais e intendências, tá? Sobre esse período, vamos analisar as afirmativas, tá? As afirmações. Primeira, classificamos esse período como período simples? Não. É um período composto por coordenação? Sim. A palavra porque é um conectivo? Sim. Então, 2 e 3 aí, correto, tá? Letra E. Sexto quesito, leia. Vamos lá. As terras da Espanha na América viraram vários países por causa de diferenças nos processos de colonização e de independência. Qual é a relação de sentido explicitada pela locução, né? Locução aí, conjuntiva por causa de, é consequência, tá? Letra B. Como você pode perceber, o período acima é simples, pois apresenta apenas um verbo e, portanto, uma oração. Como você o reescreveria caso quisesse torná-lo em período composto, tá? Pode ser da seguinte forma: as terras da Espanha na América viraram vários países, porque havia diferenças nos processos de colonização e de independência. Sétimo quesito, bora lá. A seguir, propomos pares de período simples para que você os reescreva em um período composto. Vamos lá. Letra A. A América do Sul possui 400 milhões de habitantes. A população da América do Sul corresponde a aproximadamente 6% da população mundial. Então, vamos juntar esses dois períodos, gente, vai ficar da seguinte forma, tá? A América do Sul possui 400 milhões de habitantes que, aí vocês já colocam, corresponde a aproximadamente 6% da população mundial, tá? Letra B. A diversidade dos países sul-americanos é enorme. É a primeira oração. A segunda. A diversidade dos países sul-americanos se deve a um complexo de processo de formação. Aí como é que vai ficar? A diversidade dos países sul-americanos é enorme e se deve a um complexo processo de formação. O C, letra C. Muitos problemas enfrentados hoje pelas nações sul-americanas são herança do seu processo colonial. Segunda opção, segunda oração, tá? As colônias sul-americanas foram alvo de uma
de uma exploração devastadora. E como é que fica? Muitos problemas enfrentados hoje pelas nações sul-americanas são herança do seu passado colonial, pois elas foram alvo de uma exploração devastadora. E tá? A exploração de ouro, diamantes e especiarias gerou lucros exorbitantes. O lucro da exploração de ouro, diamantes e especiarias enriqueceu exclusivamente as metrópoles, tá? E como é que fica? A exploração de ouro, diamantes e especiarias gerou lucros exorbitantes que enriqueceram exclusivamente as metrópoles. Terminamos! Gente, quero dizer a vocês, tá? Realizem as atividades. Eu sei que essa semana vocês estão ansiosos, né, devido aos jogos, mas eu deixei, né, na plataforma um joguinho, tá? Que vocês podem responder, que é o período composto, tá? Que é o show do milhão. Então, tem algumas perguntas, vocês podem clicar na resposta e vai dizer se está certo ou não. Aí quem concluir, manda uma foto, tá certo? Então, beijos, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.